Oi, meu nome é Ilana Costa e eu tô aqui agora para conversarmos um pouquinho sobre o livro de Joel. Joel é o nome de um livro da Bíblia do Velho Testamento. Na verdade, o segundo livro dos profetas menores, vindo logo depois de Oséias. Foi escrito pelo próprio Joel. Pouco se sabe sobre Joel em relação à sua genealogia, em relação a de onde ele veio ou até mesmo em relação à época em que ele viveu. Alguns historiadores defendem que ele profetizou, que ele viveu aí mais ou menos na época de 800 anos antes de Cristo. Outros já defendem que foi mais ou menos por 350, 450 anos antes de Cristo. Então não se sabe exatamente quando foi que ele profetizou, porém sabe-se que ele foi um homem de Deus e que ele recebeu uma mensagem de Deus e essa mensagem foi direcionada ao povo de Judá, ou seja, ao povo do sul. O capítulo 1 do livro de Joel começa com Joel orientando as pessoas a contarem sobre a praga de gafanhotos. O que seria isso? Houve uma praga muito grande em que vinham vários gafanhotos e destruíram tudo que estava na frente. Então até as árvores, até a casca da árvore, todas eles comeram. Então acabaram com todas as plantações de uva, com todas as figueiras, com tudo. E das árvores só ficou a parte branca de dentro, de tanto que eles acabaram mesmo com tudo. E essa nuvem de gafanhotos gigantesca que estava comendo tudo, inclusive também houve uma seca nesse mesmo período, de forma que as árvores em geral pareciam que tinham sido totalmente queimadas pelo fogo. Então os rios se secaram, os animais selvagens precisavam de água, os bois já estavam ficando tontos. Então houve uma época mesmo assim de bastante calamidade. E Joel começa anunciando às pessoas, dizendo desse dia, dizendo que essas coisas aconteceram e que continuariam acontecendo, porque a nuvem de gafanhoto estava seguindo adiante. Inclusive ele fala que todos os pontos que a primeira parte dos gafanhotos não comeram, a segunda onda dos gafanhotos estavam comendo, então eles devastaram tudo. E aí Joel chega falando que é para anunciar, para contar para as pessoas, para revelar, falar para os filhos e tudo, que aquilo havia acontecido e para orarem. Ele começa a convocar o povo para orar, para jejuar junto, para que aquela situação não chegue até Jerusalém, porque a nuvem de gafanhoto estava andando para Jerusalém e ele queria então orar, pedir a Deus e convocou o povo todo para orar junto, para jejuar junto, até as crianças, os bebês de peito, todo mundo, todo o povo de Deus para orar junto, para que aquela nuvem de gafanhoto não chegasse, até Jerusalém, até eles, para não devastar com tudo. O povo em geral estava muito triste com tudo que havia acontecido, como que se estivesse de luto, obviamente, e Joel instrui para que chorem mesmo, como uma jovem que está de luto pelo seu noivo, enfim. No capítulo 2, Joel apresenta essa situação toda do gafanhoto, como um sinal do grande e terrível dia do Senhor que viria. Na verdade, que virá, E ele diz que essa seca e os gafanhotos, eles são aí um prenúncio, eles estão anunciando que está chegando o dia do Senhor. E ele fala que os gafanhotos consomem tudo, como um fogo que sai consumindo tudo em que encosta. Ele fala que não há arma, não existe arma que pare a nuvem de gafanhotos, que a terra treme, que a lua e o sol escurecem, que as estrelas param de brilhar por conta aí dessa situação dos gafanhotos. Como eu falei, ele chama todo o povo para arrependimento e começam a orar pedindo a Deus que os livre da praga dos gafanhotos, que mude de ideia, que mande aquela situação dos gafanhotos para longe dali. E no versículo 18 do segundo capítulo de Joel, Deus responde a oração do povo, dizendo que vai desviar todos os gafanhotos para o deserto e diz inclusive que a parte dos gafanhotos que já estivessem à frente iria cair no Mar Morto, o que tivesse por trás iria cair no Mar Mediterrâneo, mas que aqueles gafanhotos não alcançariam a terra, de Jerusalém, não alcançariam ali o ambiente daquele povo. Vou ler aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje, no capítulo 2 de Joel, os versículos do 23 até o 25. Diz assim:
Alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuvas no tempo certo, as do outono e as da primavera. Muita chuva como no passado. A colheita de trigo será boa e haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo que vocês perderam quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhoto, que como exércitos destruíram as colheitas. Então essa foi a resposta de Deus, de que ele viria em favor do seu povo e que ele restituiria aquilo que foi levado, pelos gafanhotos. O versículo 28 de Joel 2 é um versículo super conhecido por todos nós, que se refere ao dia de Pentecostes, que foi cumprido no dia de Pentecostes, que é aquele versículo que diz: e há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e até sobre os escravos e as escravas derramarei o meu espírito, que diz justamente sobre a descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. E essa história eu vou contar quando a gente chegar lá no livro de Atos, capítulo 2 mais especificamente. E no finalzinho do capítulo 2 de Joel, ele continua falando aí sobre o dia do Senhor, que é aquele dia que, segundo ele, haverá sinais espantosos no céu, na terra, o sol escurecerá, a lua se tornará cor de sangue, e haverá fogo e fumaça e nuvens de fumaça, enfim. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí no capítulo 3 ele fala então do dia do julgamento, o dia que Deus vai julgar todas as nações da terra. Então, como nós percebemos, esse livro que tem apenas 3 capítulos, ele é bem pequenininho, ele é um livro assim, um tanto quanto apocalíptico, Ele fala do dia do Senhor, ele fala dos últimos dias, ele fala de quando Deus vai julgar a terra, então ele já é um anúncio aí, do que espera, do que ainda nós esperamos, do que ainda vai acontecer com a nossa geração ou com alguma outra geração que vier após a nossa. Então ele conclui o livro dizendo que os inimigos de Deus serão destruídos, mais precisamente as cidades de Tiro, Sidom, Filistéia, que são inimigos mesmo diretos do povo de Israel. E a última mensagem, ou seja, o final do capítulo 3, Deus fala, através da mensagem que ele deu ao profeta Joel, que ele vai habitar na terra, juntamente com o seu povo, após isso tudo, após o julgamento das nações. Então o versículo 16 diz assim: do monte Sião o Senhor fala alto, a sua voz parece o trovão. De Jerusalém ouve-se o estrondo da voz de Deus, e os céus e a terra tremem, mas ele defende e protege o povo de Israel. Deus diz ao seu povo: assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu moro em Sião, o meu monte santo. Jerusalém será uma cidade santa, e os estrangeiros nunca mais a conquistarão. Naquele tempo, os morros estarão cobertos de parreiras, haverá vacas pastando por todos os montes, e a água vai correr nos ribeirões da terra de Judá. Do meu templo sairá um rio que regerá o vale das acácias. O Egito ficará abandonado, e Edom parecerá um deserto, pois eles invadiram a terra de Judá e mataram pessoas inocentes. Eu vingarei a morte dessas pessoas e castigarei os culpados. Mas sempre haverá gente vivendo em Judá e em Jerusalém, e eu, Senhor, morarei no Monte Sião. Então, como a gente vê, essa é a mensagem do profeta Joel, em que ele fala sobre o livramento de Deus, primeiramente ali sobre aquela situação dos gafanhotos, o livramento que Deus deu, e realmente que esses são sinais do fim dos tempos, do terrível dia do Senhor. E também fala do que vai acontecer após isso, depois do dia do Senhor e o julgamento das nações, e o final em que Deus vai habitar junto com o seu povo, com aqueles que foram salvos. E fim, acabou o livro de Joel. Não se esqueça de deixar meu like aqui embaixo, tá, gente? Deixa um like, deixa um comentário e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Que Deus abençoe você e sua casa. Beijo. Tchau, tchau.